Uma relação com um narcisista não existe. Aquilo que existe é alguém, um ser narcisista, tirar de nós tudo aquilo que precisa para se alimentar. E conforme tira de nós vítimas, tira dos filhos. Ele não ama ninguém. Não nos ama a nós e não ama os filhos. Eles são nada, são os monstros. Portanto, se nós temos filhos com narcisistas, para além de termos que nos proteger, temos que proteger os nossos filhos e temos que perceber o que é que se poderá passar com eles. Sejam bem-vindos às Três Rosas. Se gostarem do conteúdo, convido-vos a darem o vosso like, a inscreverem-se no canal, a fazerem comentários. Isso também me mostra que estou no caminho certo e que vos estou a ajudar. E vamos passar a este tema tão delicado que tem a ver com as consequências. O que é que os narcisistas provocam nos filhos? E é muito importante perceber aquilo que pode acontecer para nós darmos conta que isso está a acontecer e podermos agir. A primeira atitude a tomar, meus queridos, e digo-vos já, meus queridos e minhas queridas, é sair o mais depressa possível dessa pseudo-relação, porque não é relação nenhuma. É sair, é protegerem-se a vós e aos vossos filhos. Como eu disse no vídeo passado, e não me vou repetir porque torna-se extraordinariamente longo o vídeo. Então vamos passar àquilo que é de uma importância crucial. Tenham atenção àquilo que eu vou dizer relativamente aos sinais de uma relação do pai ou da mãe narcisista nos vossos filhos. Em primeiro lugar, quero falar da baixa autoestima e da autoconfiança, e da baixa autoconfiança. As crianças criadas por pais narcisistas, muitas vezes, ou sempre, enfrentam críticas constantes e expectativas irrealistas. E isto pode levar a quê? A uma baixa autoestima e falta de confiança nas suas habilidades. Ou seja, eles, os filhos, os vossos filhos e as crianças, e isto é uma coisa que eu quero sublinhar, as crianças apercebem-se e sentem muito as coisas e apercebem-se de muito mais do que aquilo que nós, muitas vezes, achamos que eles percebem. E se eles estão constantemente sob críticas e expectativas irrealistas dos pais narcisistas ou das mães narcisistas, porquê? Porque eles querem ficar bem perante os outros, porque querem ser considerados pais excepcionais porque os filhos são fantásticos e não pelo bem dos filhos, porque eles não amam ninguém. Portanto, isto vai fazer mal a quem? Aos vossos filhos. Porque aquilo que eles fazem convosco é aquilo que eles vão fazer com os vossos filhos, porque eles não amam ninguém. E não me canso de repetir isto. Eles não vos amam, eles não amam os vossos filhos. Outro sinal é a necessidade de validação externa. O que é que isto quer dizer? Que os filhos de pais narcisistas podem crescer buscando validação constante de fontes externas devido à falta de validação emocional que recebem em casa. Isto é óbvio. Se eles não são tratados com o carinho e com o amor que devem ser em casa pelos pais narcisistas, eles vão buscar fora aquilo que não têm em casa. Eles vão buscar essa validação, essa valorização, isso que eles precisam, que todas as crianças precisam, até nós precisamos, quanto mais as crianças. Portanto, isto é outro sinal. Outro sinal que eu vos quero referir é a dificuldade em estabelecer limites. Se vocês repararem, tudo isto se interliga.
Esta dificuldade em estabelecer limites tem a ver com o quê? Com a falta de respeito pelos limites pessoais em pais narcisistas, que pode fazer com que os filhos tenham dificuldade em estabelecer e manter limites saudáveis em seus próprios relacionamentos. De amizade, na escola, com os amiguinhos, com toda a gente. Todos nós temos que impor limites. Seja com quem for. Muito mais com um narcisista. Mas nós somos adultos e às vezes não conseguimos. Imaginem as crianças. Como é que eles conseguem fazer isso? Se eles não veem isso em casa. Deixo-vos esta pergunta. Outro aspecto muito importante é a falta de empatia ou hiperempatia. Dependendo da dinâmica familiar, os filhos podem desenvolver uma falta de empatia, assim como viram nos pais narcisistas, ou podem desenvolver uma hiperempatia, onde estão excessivamente preocupados em agradar aos outros. Ou seja, numa relação normal, num casal normal, há um equilíbrio, certo? Numa relação com um narcisista não há equilíbrios. Há extremos. E o que é que acontece? A criança desenvolve características narcisistas ou pode desenvolver hiperempatia. O que é esta hiperempatia? É, efetivamente, querer agradar a toda a gente. Porquê? Porque eles sentem-se nada, porque eles sentem-se não é abandonados que eu quero dizer, porque tem o outro, o pai ou a mãe que não é narcisista e que vai equilibrando isto, é muito importante, mas e se aperceberem deste sinal, de qualquer um destes sinais, é muito importante que o equilibrem e que falem com eles, porque eles não têm que agradar a toda a gente, ninguém agrada a toda a gente. Só que eles têm tanta falta daquele pai ou daquela mãe narcisista que depois vão procurar fora, mais uma vez, aquilo que não conseguem encontrar em casa. Porque aquilo que eles fazem, os narcisistas, é só para os outros verem. Portanto, em casa eles não o fazem, que é onde interessa mais que façam. Interessa em todo lado e se for uma relação normal é em todo lado, mas isto não é uma relação normal, isto não é uma relação. Portanto, muito cuidado, porque caírem na frieza do narcisismo não é bom, é péssimo, mas caírem na hiperempatia também é péssimo. Tem que haver um equilíbrio. Equilíbrio, meus queridos. Tenham atenção a outro aspecto, que é a dificuldade em expressar emoções. Em famílias narcisistas, as emoções dos filhos podem ser ignoradas ou minimizadas. E isso pode resultar em quê? Em dificuldades para expressar emoções de maneira saudável e lidar com o que sentem. Atenção a isto também. Numa situação normal, eles podem expressar emoções. Numa família desequilibrada, com um pai ou uma mãe narcisista, eles não vão entender como é que as coisas funcionam. Nem às vezes nós entendemos, quanto mais eles. Mais uma vez digo. Portanto, tenham atenção a isso. Há dificuldade em expressar emoções. Seguidamente quero falar-vos de relacionamentos difíceis. O padrão de relacionamento narcisista dos pais pode influenciar a forma como os filhos se relacionam com os outros, como é óbvio. Eles podem ter dificuldade em estabelecer relacionamentos saudáveis e equilibrados. Reparem, em casa é onde têm todos os exemplos. Se o exemplo em casa é completamente desequilibrado, é natural que fora de casa eles também não tenham esse equilíbrio, porque eles aprenderam
de uma forma que não é o normal. Portanto, cuidado com esses sinais. Outro sinal é o perfeccionismo ou autocrítica excessivas. A busca incessante por perfeição de pais narcisistas pode ser internalizada pelos filhos, levando-os a serem excessivamente autocríticos ou a serem sempre, ou melhor dizendo, ou esforçarem-se sempre para atingir padrões inatingíveis. Isto é óbvio. Porquê? Porque eles querem mostrar aos outros que os filhos são os melhores. Portanto, eles vão exigir aquilo que não é possível. E as crianças vão sentir o quê? E estes são outros sinais: ansiedade e depressão. Porquê? Porque a pressão é de tal maneira grande e é constante. Isto acontece connosco, vítimas, que depois o organismo começa a dar sinais. E os sinais são a ansiedade e depressão. Porquê? Porque esta constante busca por aprovação e a sensação de nunca serem bons o suficiente podem levar a altos níveis de ansiedade e depressão nas crianças, como é óbvio. Até em nós, quanto mais neles. Eu estou sempre a dizer isto, mas isto repete-se. Reparem como isto se repete. A exigência, nunca nada chega. Tanto dá fazermos assim como fazermos assado, que para eles nunca é suficiente. Para quê? Para nos desequilibrarem. Eles fazem isto com os filhos. É a mesma coisa. Porque os filhos só servem para lhes dar aquilo que eles querem. Portanto, é exatamente a mesma coisa. Portanto, eles vão sentir-se depressivos e ansiosos. Tenham atenção a todos estes sinais que eu estou a referir. Outro sinal é o comportamento narcisista ou evitação. Alguns filhos podem internalizar os comportamentos narcisistas dos pais e exibir traços semelhantes. E muitos de vós sabeis disso. Outros podem evitar relacionamentos ou situações que os deixem vulneráveis como forma de autopreservação. Ou seja, não te chegues a mim, porque assim eu construo uma barreira à minha volta e ninguém entra. E isso é uma forma de eles se preservarem. Isto é muito importante e vamos falar no próximo vídeo, vamos falar sobre este comportamento narcisista dos filhos. Outro sinal: confusão de identidade. Como é que crianças que passam por tudo isto e que sentem tudo isto vão saber quem são? A falta do apoio emocional dos pais narcisistas levam a quê? A uma confusão de identidade nos filhos, pois eles podem ter dificuldade em entender quem são e o que realmente querem. Esta como é que eu posso dizer? Esta forma, esta vivência em casa desequilibrada, completamente... falta-me agora o termo. É terrível para as crianças, porque elas até pensam que fizeram uma grande coisa e têm uma reação péssima do pai ou da mãe narcisista, ou o contrário. Quer dizer, há aqui uma confusão tão grande, que já é confusão para nós, quanto mais para eles, volto a dizer, e nós somos adultos. Portanto, tenham atenção a todos estes sinais. É importante, no entanto, observar uma coisa: que nem todos os filhos de pais narcisistas enfrentarão todos esses efeitos e cada situação é única. Eu apenas, aquilo que faço é fazer um apanhado geral
dos sinais mais importantes para poder abranger o máximo de pessoas possível que estão aqui comigo no meu canal. E, além disso, algumas crianças até podem encontrar maneiras de superar esses desafios por meio de terapia, apoio social e desenvolvimento de autoconhecimento e da ajuda dos pais que não são narcisistas. Portanto, nós temos que estar lá para eles. E para estarmos lá para eles, temos que ter garra, força, temos que nos... É o que eu vos disse no início, meus queridos, isto não é relação nenhuma. Saiam o mais depressa possível. Saiam por vós e saiam pelos vossos filhos, se têm filhos. Saiam, porque isso é nada. Isso é nada, eles são nada, eles não amam. Planeiem tudo, tudo, tudo antes de saírem e depois de saírem. E isso está no vídeo, no último vídeo que eu vos disponibilizei e que vou pôr provavelmente na descrição deste vídeo para vocês verem ou reverem. Preparem tudo, mas encham-se de coragem, porque isso é nada, isso é destruírem a vossa vida e acabam por destruir a dos vossos filhos também. Por muito que isto seja difícil dizer, a verdade é esta. A verdade é esta. Busquem apoio para vós e para os vossos filhos, de um terapeuta, de um psicólogo e de um advogado. Para evitar estes impactos nos seus filhos, busque aconselhamento profissional, porque isso vai ser benéfico e quanto mais cedo melhor. E para além de buscar desculpem eu repetir-me, isto não é fácil falar nisto, eu já vos disse, não é fácil e às vezes posso não ser tão fluente como gostaria, mas isto mexe muito comigo e o primeiro passo a dar é buscar ajuda, preparar tudo e sair. Estes são... O objetivo é sair, mas para isso é preciso preparar. Para isso é preciso buscar ajuda. E ajuda de um psicólogo, de um terapeuta e de um advogado. Preparar tudo antes de sair e ter tudo preparado para depois de sair. Protejam-se, protejam os vossos filhos, meus queridos. Era isto que eu tinha para vos dizer hoje. Vocês não estão sozinhos, eu estou aqui. Eu sou alguém que não... Sou alguém que estou aqui, independentemente de não aparecer. Eu estou aqui. Vocês têm o meu e-mail na descrição do canal. Escrevam se precisarem. Não estão sozinhos. E procurem, se puderem, a ajuda de outras pessoas especializadas, como advogados e psicólogos, e pessoas de família e amigos, se forem de confiança. Quanto mais apoio, mais força isso vos dá. Mas se não tiverem esse apoio de amigos e familiares, façam por vós e pelos vossos filhos. Um abraço gigante, muita força, e tudo vai ficar melhor depois de largarem o narcisista, depois de o porem fazerem de conta que ele está noutro planeta. Afastem-no o mais possível. Do vosso filho será difícil, mas podem protegê-lo de muitas maneiras e protejam-se a vocês. Vejam o último vídeo e preparem tudo e saiam. Muita força, um abraço gigante. Eu estou aqui e até ao próximo vídeo. Beijos.